Olá pessoal, então vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós tratamos sobre divergência, né? E o teorema da divergência, ok? Então já nas aulas anteriores, né, nós já tratamos do teorema de Green, a integral de superfície e também integrais de fluxo, ok? Então nessa aula nós vamos tratar sobre a divergência, né, de campos, tá? Então já anteriormente eu já defini o que era qual era o formato. Se você tem um campo vetorial, né, se tem um campo vetorial, por aqui, o campo vetorial é x, y na direção y, mais 3x na direção j, mais z na direção k, por exemplo. Ou seja, assim, esse campo. Né? Qual que é a divergência desse campo? Né? Nós sabemos que é o nabla, né, aplicado, produto escalar, por esse campo. Okay? Como que ele é? Quem que é o nabla? O nabla é o ddx na direção y, mais coordenadas cartesianas, ddy na direção j, mais o ddz na direção k. Okay? Produto escalar com o campo. Né? Quem que é o campo? Nesse caso aqui é x, y na direção y, mais 3x na direção j, né? Mais z na direção k. Ok? Então se faz a distributiva, só vai i com i, j com j e k com k. Né? Então isso daqui seria o d dx, né? Dx y, né? Mais o d dy, né? Nesse caso é 3x, mais o ddz, né, de z, nesse caso aqui. Para esse caso particular. Nesse caso particular aqui, o que nós vamos ter? Dx derivado parcial em relação a x é y, né? Isso daqui em relação a y dá 0, né? Isso aqui dá 0. E em relação a z dá 1. Então dá y mais 1. Então isso aqui é o divergente, né, desse nosso campo aqui. O divergente desse campo. Tá. Então vamos entender o que é isso daí do ponto de vista de onde vem o divergente em si. Não é? Tá? Então nós vamos definir, aqui é um operador, né? Nós estamos fazendo uma operação. Né? Vamos entender um pouco melhor esse conceito aí, de onde que vem isso. Tá? Então vamos lá. O divergente, tá? Agora uma vez que nós já fizemos, que vocês já sabem, o que é o cálculo de um fluxo, né? Primeiro a gente precisava entender, para entender melhor o divergente, a gente precisava saber como calcular um fluxo, né? O fluxo, né, é de um campo vetorial, né, através de uma superfície, né, ds. Né? Então, uma vez que nós aprendemos a calcular, né, isso aqui é um fluxo fechado, né, de uma superfície fechada. Então você tem uma superfície, né, uma região aqui, ela é fechada, tá? Fechada. Né? E essa superfície, né, você pode calcular o fluxo através da superfície fechada desse campo vetorial aí, né? Esse campo vetorial, através dessa superfície. São elementos de área, né? Cada ponto aqui você tem um n, né, que é o vetor normal, e você calcula esse fluxo aqui completo através dessa superfície. Tá. E o que professor, bem, você está falando de divergente, o que tem a ver o divergente com esse fluxo? Tá? Vamos lá. É a própria definição de divergente. Então vamos para a definição do divergente. A definição do divergente é o seguinte. A gente chama de div também, né? De f, né? No vetorial f, ou simplesmente que daí a gente já coloca aqui, né, no formato que é o nabla, né, de f, né, igual estou fazendo aqui em cima, né? Esse é o divergente, né? E isso daqui é o que? Essa definição, limite, tá, de um ΔV tendendo a zero, um elemento de volume tendendo a zero, 1 sobre ΔV, um elemento de volume, tá, do fluxo, tá, do fluxo desse vetor, desse vetor escalar ds, né, onde que você tem essa superfície aqui, você está pegando uma superfície de um elemento de volume
que está tendendo a zero, tá? Então você tem um pequeno elemento de volume aqui, né? E aqui são as superfícies, né, desse elemento de volume, e aqui dentro ele tem uma quantidade de ΔV de volume, ok? Então, isso daqui é a definição de divergente, tá? Quando você calcula o fluxo desse campo vetorial, né, através de um elemento de volume, né, que tem através das superfícies desse elemento de volume, né, e você faz esse ΔV tender a zero, local. Então aqui você está calculando o divergente desse campo nesse ponto, ok? Tá? Então essa é a definição do divergente em cada ponto. Vamos tentar calcular então, só para demonstrar isso daí. Vamos fazer a demonstração aqui. Bem rápido, não tão rápido, né? Então vamos fazer em coordenadas cartesianas, né? Que com essa demonstração depois você pode generalizar para qualquer outro sistema de coordenadas. Então o que nós temos aqui? Vamos colocar o nosso sistema de coordenadas, x, y e o z, né? E aqui nós vamos colocar um elemento de volume, tá? Um elemento de volume. Vamos colocar aqui um elemento de volume. E esse elemento de volume, né, a gente pode colocar ele, espera um pouquinho, tirar aqui. Podemos colocar ele em qualquer lugar, né? Então vamos lá, elemento de volume, aqui, tá? Em qualquer lugar. E esse elemento de volume aqui, ok? Ele está no ponto. O elemento de volume. Então isso aqui, o que nós temos aqui? Aqui é o ponto, o primeiro ponto aqui nós chamamos de x, e depois aqui o segundo ponto é um x mais ΔX, ok? Aí você pode fazer o mesmo para y, y mais ΔY, para z, z mais ΔZ, tá? Então nós vamos fazer só uma componente aqui para a gente entender como funciona, tá? Então nós vamos concentrar nessa parede aqui, ó, a parede de x, que é essa parede do fundo, e a parede de x mais ΔX, que é essa parede da frente, tá? Quais são essas paredes? Deixa eu colocar aqui, tá? Essa é a parede do fundo desse mini cubo aqui, né? Aqui, parede do fundo, que está em x. A parede da frente, ela vamos colocar aqui, ela é essa outra aqui, essa da frente. Essa da frente, ela está em x mais ΔX, beleza? Em x mais ΔX, beleza? Tá, então, se a gente está olhando essa só em uma dimensão, você vai ver, aqui está o x e aqui está o x mais ΔX, ok? Nessa direção, valor de x. Então aqui nós temos uma parede, que é essa parede aqui, e aqui nós temos a outra parede, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos calcular o fluxo através dessas paredes x aqui, as paredes x e x mais ΔX, beleza? Então nós vamos ter, vamos começar com a parede x. Lá na parede x, no ponto x, o que nós temos lá? Lá no ponto x nós temos esse, tá certo, né? Nós temos um campo de força, né? Um campo de força. Esse campo de força, ele tem uma componente, ele é um campo de força geral, né? Que ele depende de x, de y e de z, beleza? Um campo de força geral, beleza? E tem as componentes f de x na direção i, um f de x, uma primeira componente que depende de x, y, z, uma segunda componente que depende de x, y, z, uma terceira componente e assim por diante, beleza? Então, como que nós podemos calcular esse fluxo aqui? Vamos calcular o fluxo nessa parede x, a área que está apontando para fora,
o N, aqui nós temos um N que está apontando para o lado de fora, ok? O N está apontando para cá. Quem que é esse N? Essa direção aqui é o I, né? Se está apontando no sentido contrário, esse aqui é o menos I, beleza? Menos I. Então vamos lá. Nós vamos ter o fluxo, né? Nesse ponto X ali, né? No ponto X, ele vai ser igual nesse ponto X, né? Ele vai ter dois pontos. Não, beleza. No ponto X ele vai ser o F, né? Melhor eu abrir aqui, senão vocês não vão entender. Calma aí. Vamos abrir aqui. Vamos abrir, sabe? Vamos abrir para a gente calcular esse fluxo, né? Eu acho que vai ficar mais claro. Então vamos lá. Como que é o cálculo do fluxo? O cálculo do fluxo é o F escalar o ds, né? ds. Beleza. Aqui nós temos o nosso S aqui, né? Vamos lá, nosso integral, né? Do S, né? Do F, né? F, beleza? Produto escalar N, beleza? N ds aqui, vamos colocar assim, ds, que é o dA, né? Aqui. Então vamos lá. O N nosso aqui, ele é o menos, na última parede é o menos I, ok? Menos I. Então quando você colocar o produto, esse F, quem que é esse F? Esse F, ele depende de uma componente, uma F de X, uma F de Y e uma F de Z. Ele tem três componentes o F, geral, generalizado. E o N, esse daqui, o menos I. O N, né, ele tem três componentes também. Menos 1, né, em X, 0 e 0. Ok? Quando você calcula o produto escalar, o F escalar esse N, né, aqui, ele vai ter, vamos chamar aqui de N1, 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 N1. Esse N1, ele vai ter o que? É o produto escalar. Só sobra a primeira componente, com sinal menos. Vai ficar menos F de X, beleza? Pode conferir aí. Com menos o F de X, ok? Ok. Aí como que fica essa integral então lá? O fluxo, lá naquela parede lá do fundo. O fluxo vai ficar a integral dupla, né? Vocês lembram? Que aí é o resultado, que é o menos o F de X, beleza? Menos o F de X, por elemento de área. A área aqui, ela varia, como que ela varia? Varia em dy e dz, né? Aqui é o dy e a altura dz, né? Que está nessa parede aqui com x constante. Então é dy dz, né? Que é retangular, uma área retangular. Dy dz. Então esse f de x aqui, esse é o fluxo geral, né? A integral aqui direto numa área grande. Se é uma área infinitesimal, isso daqui, vamos chamar assim, esse fluxo pequeno infinitesimal, ele vai ser menos o f de x, né? dy delta z. É uma área infinitesimal. Então esse é o fluxo da parede do fundo, dessa parede aqui. Beleza? Agora vamos para o fluxo dessa parte da frente. Tá? Se você observar aqui, né, aqui nessa parte da frente, nós vamos ter um N2. Esse N2 aqui, ele está saindo na mesma direção. Ele é a mesma direção em sentido do I. Ok? Todos os pontos aqui estão perpendiculares ao I, dessa parede da frente, aqui saindo para fora. Então isso aqui é igual ao I, tá, o N2. Quando você calcula ali, você vai ter o seguinte, esse F do X, né, que você só vai ter o X, né, mas o ponto, ele é X mais delta X, tá? Os outros continuam constante, tá? Mas o X mais delta X. E vai ser o dy delta Z, tá?
Então esse é o fluxo, né, nessa parede da frente aqui. Bem, qual que é o fluxo líquido que está circulando, diminuindo? Você pega uma menos a outra. Então nós vamos pegar da frente, ou a gente tem que somar esses fluxos, né, um mais o outro, né? Esse fluxo mais o outro fluxo. Então vamos somar. O fluxo total em x, ele vai ser esse fluxo aqui, f de x, para x mais delta x, ok? dy delta z, mais esse outro fluxo ali. Tá? Só que esse outro fluxo, ele é menos, né? Então vai ser menos f de x, né? No ponto x, né? Delta y, delta z. Beleza, isso aqui. Agora vem um ponto importante, a própria definição de derivada. Tá? Qual que é a definição de derivada? Né? Você vai usar aqui, ó, a definição de derivada. Daqui você vai fazer assim, esse f de, isso aqui, f de, no ponto x mais delta x, se você usar a definição de derivada, você vai ter, isso daqui vai ser igual o f de x, ok? No ponto x, mais, que é a definição de derivada, derivada do f de x no ponto x em relação a x, vezes delta x. Isso aqui é a própria definição de derivada em primeira ordem, ok? Sem tomar limite. Então, essa daqui, usando essa definição, nós vamos ter o seguinte. Aqui. Opa, vamos trocar de cor para ficar um pouco melhor. Então nós vamos ter o seguinte. O fluxo do líquido aqui, que é a soma dos dois fluxos, você vai ter que é f de x no ponto x, né? Mais derivada do f de x, vou deixar assim, em relação a x, delta x, tudo isso aqui com produto delta y, delta z, né? Menos o f de x no ponto x, delta y, delta z, ok? Esse termo aqui corta com esse daqui, ok? E sobra só esse outro termo, só esse termo aqui, né? Ok, sobra só esse termo aqui, exato, sobrou esse termo aqui. Então esse aqui vai ser derivada do f, né, de x em relação a x, né, delta x, delta y, delta z, beleza? Ó, se você fizer a mesma coisa para o fluxo em y, você vai encontrar o df de y em relação a y, delta x, delta y, delta z. Se você fizer a mesma coisa para o z, você vai ter o df em z em relação a z, delta x, delta y, delta z. Ok? Somando os três para ter o fluxo total, ele vai ser igual ao fluxo de x mais o fluxo de y mais o fluxo de z, que é o fluxo através de todas as paredes. E isso daqui vai ser df de x em relação a x mais o df de y em relação a y mais o df de z em relação a z, ok? Delta V. Quem que é o delta V? Delta V é o delta x, delta y, delta z, ok? Qual que é a definição que nós temos de... nossa definição? Nossa definição é essa daqui, ó, tá? O divergente, beleza? Se você tem que tomar o limite de 1 sobre delta V, né? Então faz 1 sobre delta V desse fluxo total sobre a sua superfície fechada e toma o limite, beleza? Se você fizer isso daqui, quiser dividir 1 sobre delta V e corta com delta V, o seu divergente, do campo vetorial, ele vai ser igual a isso daqui, só o que sobrou aqui, del f de x em relação a x, mais o del f de y em relação a y, mais o del f de z em relação a z, ok? Que isso daqui
é o que nós já trabalhamos ali atrás ali, né? Nós mostramos, ok? Então isso daqui está demonstrado, ok? Que o df de x em relação a componente de x em relação a x, componente y em relação a y, componente z em relação a z, que é o produto escalar, né? O produto escalar desse nabla, produto escalar, né? Com o f, tá? Quando você faz o produto escalar do nabla com o f, você encontra esse resultado aqui, né? Você sabendo quem que é o nabla. O nabla, né, é igual a d dx na direção y, coordenadas cartesianas, d dz y na direção j, mais o d dz na direção k, beleza? Se você tem isso daqui, está aprovado. Então vocês percebam que o divergente, quem que é o divergente de um campo, né? O divergente, quando você calcula o divergente de um campo, é o equivalente não, é a própria definição de divergente, é o cálculo do fluxo, tá? Do fluxo, né? Através da superfície infinitesimal naquele ponto, né? Com o volume tendendo a zero, né? Naquele ponto, tá? O divergente ele pode dar positivo, nulo ou negativo naquele ponto, ok? Então você tem a divergência de um campo vetorial num ponto, ok? Essa é a interpretação matemática do divergente de um ponto, a ideia do divergente, ok? Então, só para a gente entender um pouquinho melhor, fazendo uma aplicação aqui do divergente, tá? Então, vamos tentar entender um pouco melhor sobre isso daí. Né? O que é, então, esse divergente? Você tem lá, na eletricidade, você tem que o divergente do campo elétrico, divergente do campo elétrico, é uma das equações de Maxwell, é a densidade dividido por ε0. Está aqui uma constante. Okay? Isso daqui é uma equação de Maxwell. Tá? A equação de Maxwell. Primeira equação de Maxwell, da divergência do campo elétrico. Beleza? Tá. Se você sabe isso daqui, então quando você vai calcular uma região, por exemplo, aqui, você tem uma região X, vou colocar uma região esférica aqui, tá? X, Y, Z, né? E nós temos uma região aqui esférica. Pegamos uma casca esférica, né? Região esférica, de raio aqui, de raio R, tá? Uma esfera de raio R, essa é a nossa superfície, tá? E vamos calcular o fluxo do campo elétrico através dessa superfície, tá? Então, o campo elétrico, né? Nós vamos analisar o campo elétrico, né? Através dessa superfície aqui. Cada ponto aqui nós temos o vetor normal, né? Vetor normal, e ele vai saindo aqui, sai para cá, vetor normal, beleza? O vetor normal ele é na direção do R, né? Radial aqui. Cada ponto R, ele está saindo nessa direção. Ok? Então, olha só. Se você, o que é a lei de Gauss? A lei de Gauss é o seguinte: você vai calcular o fluxo, tá? Através dessa superfície do campo elétrico escalar ds. Essa é a lei de Gauss, ok? Agora vamos lá. Essa aqui é a lei de Gauss. Lei de Gauss é isso daqui. Fluxo, né? Beleza. Agora isso daqui pela lei de Gauss, para a gente demonstrar a lei de Gauss, isso aqui é igual ao que? Vamos usar, você tem que fazer esse cálculo, né? Você tem que integrar. Se você integrar isso daqui, como que você vai ter? Você vai ter integral, né? Integral da superfície, né? Você pode integrar aqui, né? Desse campo, beleza? Campo elétrico, escalar. Podemos fazer normal aqui, já direto, né? N, ds, ok? Através dessa superfície aqui. Tá, nesse caso aqui, usa-se coordenadas cartesianas, né? Coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, né? Seria o melhor, né? Que a simetria é esférica. E você calcula esse fluxo aqui, ok? Você faz o cálculo desse fluxo, tá? Quando você calcular esse fluxo aqui, o resultado que você vai ter vai ser a carga elétrica, tá? Carga elétrica sobre ε0, beleza? Porque a carga elétrica, né? Carga elétrica é integral, né? De volume, vai ser uma integral volumétrica, né? De ρ
dV, naquele volume. Tá, nós vamos ainda explicar melhor, um pouco mais para frente, isso daqui. Tá? Então, a princípio, aqui, nesse momento aqui, né, daqui um pouquinho, né, a gente já vai avançar e já vamos poder resolver isso aqui. Mas nesse momento, estamos no ponto aqui, que nós entendemos muito bem esse lado da equação da lei de Gauss. Okay? Esse lado aqui a gente já sabe calcular. Tá? Esse lado aqui, a gente já sabe calcular esse fluxo, tá? Para qualquer superfície fechada ali. É um cálculo de fluxo que nós já calculamos. Tá? Então, na aula passada nós já fizemos esse tipo de cálculo aqui. Nós fizemos em coordenadas cartesianas. Aqui pode ser feito em coordenadas esféricas. Aqui seria as coordenadas, seria R, θ e φ. Okay? Coordenadas esféricas. Você calcula e encontra. Beleza? Então você tem também aplicações em fluidos, né? Cálculos de vazão, né? São uma matemática bem complexa, né? Mas você usando, sabendo o caminho aqui, você consegue calcular. Beleza? Vamos fazer um cálculo agora nós estamos aqui, divergência, né? Divergência. Beleza? Vamos iniciar agora o teorema da divergência. Tá? O que é o teorema da divergência? Vamos lá. O teorema da divergência, eu já estava quase anunciando ele aqui, já um pouco antes aqui. Beleza? Você tem uma região, né? Uma região, como eu fiz ali, nós fizemos ali atrás. Tá? Vamos colocar aqui uma região. Colocando já direto um tipo de aplicação que vocês vão entender. Vou continuar aqui, aquela mesma aplicação que eu estava falando a respeito da lei de Gauss. Tá? Z. E você tem uma região aqui, né? Ficou muito desenhado aqui, mas é uma esfera, né? Um raio R, né? E você tem, esse aqui é uma superfície S, né? Nossa superfície. Essa superfície aqui, toda. Né? Tem um raio R. Esse lado aqui é o cálculo do fluxo, né? Calcule, né? Cálculo, né? Do fluxo, né? Desse campo através dessa superfície. Ok? Beleza. Nós aprendemos a fazer esse cálculo do fluxo através da superfície. Encontra o vetor normal da superfície, né? A gente pode fazer assim. A gente vai colocar num domínio, né? E encontramos o F, o produto escalar, que é uma normal, né? Aqui, e integral na área, né? Nessa região. Isso daqui nós normalizamos isso daqui e a gente consegue fazer esse cálculo. Agora o teorema da divergência nos diz o seguinte: você não precisa fazer isso daqui, tá? Se você não quiser calcular usando o cálculo de fluxo de integrais, você faz o seguinte: você simplesmente, o teorema da divergência é esse lado aqui, você calcula a integral de volume, tá? Do divergente desse campo, ok? Você pega o divergente desse campo, ok? E calcula a integral de volume dele, simplesmente, tá? Então vocês lembram lá que eu coloquei aqui atrás ali, na questão da aula, se você tem o seguinte: se o divergente do campo elétrico, né? O divergente do campo elétrico é igual a ρ sobre ε0, beleza? Se você substituir agora aqui, ó, usando o teorema, né? O teorema da divergência, né? O teorema do divergente, né? Substituir aqui para esse cálculo, esse lado aqui é a lei de Gauss. Se você colocar campo elétrico aqui, isso aqui é a lei de Gauss, a lei de Gauss da eletricidade, tá? Então você substitui esse divergente aqui, o que vai acontecer? Isso aqui vai se transformar numa integral de volume, né? De ρ, né? Aí passa para trás a constante, ε0 aqui, ρ dV. Isso daqui é a própria definição da carga elétrica, isso daqui, ok? Então o resultado disso vai ser a carga elétrica, né? Carga elétrica dividido por ε0, ok? Então isso daqui chama lei de Gauss, a integral, né, do fluxo, né, de uma superfície fechada, né? Se você calcular do campo elétrico, integral do fluxo, né, o fluxo do campo elétrico, né, através de uma superfície fechada é igual
a carga sobre ε0. Tá? Isso aqui é uma aplicação direta, né, desse teorema da divergência. Ok? Nós vamos fazer um exemplo aqui, mais simples, né, para a gente entender melhor esse teorema da divergência. Beleza? Então vamos lá. Você tem vamos fazer um cubo unitário aqui, o x, o y e aqui o z, x, y, z. E com isso daqui nós vamos ter um cubo, ok? Deixa eu melhorar isso aqui. Um cubo, okay. É um cubo unitário, beleza? Cada uma das... Ok? Então esse cubo aqui, tem um e um. X, Y, Z, tudo igual a 1, beleza? E aqui é a origem 0, 0, 0, beleza? Então você calcular o fluxo de um campo, você tem dado um campo aqui. Vamos chamar esse campo aqui X na direção Y na direção J, mais Z na direção K. E nós queremos calcular o fluxo através dessa superfície aqui, né, que é esse cubo unitário, beleza? Então nós queremos fazer esse cálculo aqui, integral da superfície de f escalar ds, beleza? Esse é o cálculo do fluxo que a gente quer calcular, beleza? Olha só, a gente teria que calcular o fluxo nessa parede do fundo, fluxo nessa, fluxo em cada uma delas, beleza? Para a gente somar todo o fluxo, tá? Mas, se a gente usar o teorema da divergência, como que isso vai ficar? Isso vai ficar bem mais simples, né? O teorema da divergência. O teorema da divergência diz o seguinte: para calcular esse fluxo sobre todas as paredes, né, superfície fechada, né, você pode simplesmente integrar com o divergente desse campo e integrar no volume, tá? Beleza, então vamos lá. Quanto que é o divergente desse campo? Divergente desse campo. Né? Ah, tá, eu estou chamando de E aqui. Deixa eu ver se chama de E. Do F, né? Pode ser qualquer campo aqui, beleza? Campo do F. Deixa eu escrever melhor. Desse campo F, beleza? Então o divergente desse campo F, né, ele vai ser o quê? O divergente é simplesmente a derivada dessa componente em relação a x é 1 na direção y. Ah, não tem direção aqui, calma aí. É 1, soma-se com a em relação a y, que é mais 1 e mais 1. Isso dá 3, ok? Calculei. O que é o divergente? O divergente é a derivada da componente f de x em relação a x, mais a derivada da componente y em relação a y, mais a derivada da componente z em relação a z. O que é a componente? Essa aqui é a componente x, essa daqui é a componente y, e essa aqui é a componente z, beleza? O f de x, isso aqui é x, isso aqui é y, isso aqui é z. A derivada de x em relação a x é 1. Isso aqui, 1. Dá 3, ok? Então, o divergente dá 3, e você faz a integral do volume de 3 dV. Esse é um cubo unitário, não é? Então, se você quiser calcular aqui, ó, você vai colocar as 3, e vai ser o número 3 dx, dy, dz. Okay? 0 a 1, 0 a 1, 0 a 1. Se você integrar isso aqui, vai dar igual a 3. Tá? Então o fluxo, através dessa superfície fechada do cubo unitário, ele é igual a 3. Tá? Esse é o resultado. Veja que facilita muito, né, você calcular o fluxo, né, usando o teorema da divergência. Né? Ao invés de você calcular o fluxo através de todas essas paredes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, através das 6 paredes, você calcula simplesmente o divergente e faz uma integral no volume, né, do que você está calculando. Okay? Então vamos aqui. Continuando aqui, ó, você tem aqui também um cálculo. Simplesmente, né, você tem um campo, né, estou pegando o exemplo do livro, né, que você tem um campo, né,
esse campo campo aqui vetorial, ele é z na direção i, y na direção j e x na direção k. E ele está sobre uma esfera de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1. Ok? Com isso daqui, nós temos divergente do campo, né, para calcular esse fluxo. Calculamos o divergente, né, encontrando que o divergente é igual a 1. Não é? E integramos aqui, simplesmente, vai dar a integral do volume da esfera, né, dá 4π sobre 3. Beleza? Então esse caso é bem simples, né? O divergente ele facilita muito, né? Um outro caso aqui, um exemplo aqui, que é o seguinte: você tem esse campo de força, esse campo, né? Um F aqui, 3x na direção I, x, y, né? Aí você, sobre um cubo, também unitário, nos planos, você tem x0, x1, o x vai de 0 a 1, o y vai de 0 a 1, e o z vai de 0 a 1. Né? O que você tem que calcular? Calcula o divergente e depois integra no cubo. Né? Então, se você calcular o divergente desse campo, o que vai ser aqui? Ó, derivada disso aqui em relação a x vai dar 3. Derivada disso aqui em relação a y vai dar mais x. Ok? Aqui sobrou alguma coisa. Derivada disso aqui em relação a z dá mais 2x. Né? Derivada disso aqui em relação a z dá 2x. 2x vai dar 3x. Isso aqui vai dar 3 mais 3x. Beleza? Agora vamos integrar. Integral no cubo, né? Vai ser de 3 mais 3x. Integral dx, dy, dz. O cubo, né? 0 a 1, 0 a 1 e 0 a 1. Ok? Então você vai ter primeiro integral em x disso daqui. Essa integral em x, né? O que você vai ter? Essa primeira integral em x. A integral em x, você vai ter 3x, né? Mais 3x ao quadrado dividido por 2. Ok? E o x variando de 0 a 1. Quando você coloca 1, você vai ter 3 mais 3 sobre 2, porque o limite inferior dá 0. Né? 3, isso aqui se dividir por 2 e multiplicar por 2, vai dar 2 vezes 3, vai dar 6. 6 mais 3, 6, 7, 8, 9. 9 dividido por 2. Beleza? Agora vamos em y. Integral em y. Integral em y, nós vamos ter agora integral em y, também de 0 a 1, de 9 sobre 2 em dy. Esse aqui vai ser 9 sobre 2, y. 0 a 1 vai dar o próprio 9 sobre 2. Integral em z, de 0 a 1, agora também vai dar 1. Então o resultado do fluxo total aqui, né, usando o teorema de Stokes, né, o teorema da divergência, deu 9 sobre 2. Ok? Então é isso daí, pessoal. Essa é a ideia do teorema da divergência. Ao invés de você calcular o fluxo de todas as paredes, ou sobre uma parede bem complicada, né, nós vimos que não podemos ter integrais de superfície bem complicado, você calcula o integral de volume, quando fica mais fácil. Integral de volume do divergente, daquele campo vetorial. Ok? Essa é a aula sobre o teorema da divergência. Tá?